Marketing por idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios, tecnologia e, claro, inteligência artificial, que parece que todas as semanas somos obrigados a falar sobre isto, não é? O meu nome é Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui acompanhado pelo grande Frederico Carvalho. Olá, olá, olá. E esta semana o Diogo fez Gazeta, por isso temos aqui um convidado muito especial, o Manuel Dias, o Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft Portugal, professor em várias universidades e uma das vozes mais ativas do país quando falamos de inteligência artificial, transformação digital e inovação. Ao longo dos anos tem ajudado empresas, governos e profissionais a compreender e a aplicar tecnologias emergentes com impacto real nas empresas, e também é o fundador da comunidade Power BI Portugal, uma comunidade com mais de 5.000 pessoas que se juntam para grandes almoçaradas e partilhas de conhecimento. Estamos à espera do teu convite. Olá, Manuel, diz olá às pessoas. Olá, bom dia e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Vai ser um episódio incrível. Nós vamos querer explorar-te ao máximo, explorar ao máximo o teu conhecimento sobre tudo isto. Se calhar começávamos como rampa de lançamento. O Manuel escreveu aqui vais escrevendo alguns artigos, e tens um artigo escrito agora recente de IA generativa em 2025, onde falamos sobre imensas coisas, imensas tendências, e fazes uma espécie de desde o passado até ao futuro e até aos próximos tempos. Sim, esse artigo é interessante porque eu acho que assim que eu acabo de escrever ele já está desatualizado, não é? Com o ritmo de evolução que nós temos. Mas eu fiz um em 2024 e fiz um no início de 2025, e desde o lançamento do ChatGPT, eu costumo dizer que o ChatGPT foi em novembro de 2022, 2023 foi ali um ano muito de experimentação. Sim. Todos estávamos a testar e a perceber o que era possível fazer, a brincar. 2024 foi muito mais um ano de consolidação, onde as empresas começaram a desenvolver alguns projetos interessantes. 2025 é o ano da escala. E esse artigo pega em duas outras coisas que me parecem muito relevantes e que eu acho que são se calhar as grandes tendências. A primeira tem muito a ver com estes modelos multimodais, como poder usar o LLMs, como nós chamamos os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT e outros, para fazer análise de imagem, para fazer geração de imagem, geração de vídeo, geração de áudio, de músicas. Claro, mas olha, antes de irmos lá, eu gostava de saber, e acho que toda a gente gostava de saber isto. No mundo da Microsoft apareceu o ChatGPT. Foram apanhados de surpresa? Sim. Não, eu sei que ele disse 3 pontos, era só pelo finalizar os 3. Eu posso responder às duas, porque depois vamos falar de agentes e as duas grandes tendências. A primeira tem a ver com esses modelos multimodais, depois vamos falar de agentes, que acho que é a grande tendência para 2025 e que vai ficar aí por algum tempo e que realmente vai mudar a forma como nós trabalhamos e a forma como nós colaboramos. Mas pegando no ChatGPT, essa é uma história interessante e uma pergunta interessante. Na verdade, a Microsoft investiu na OpenAI em 2019, o ChatGPT foi lançado em 2022, mas o GPT-3, que a maior parte das pessoas não conhece, foi lançado em 2020, em novembro de 2020, e portanto só que ainda não havia um portal, ainda não havia uma app como existe hoje em dia, onde todos podem ser, e na verdade em 2022 demorou 2 meses a atingir 100 milhões de utilizadores, o que é um número impressionante, quando a internet tinha demorado 7 anos a atingir 100 milhões de utilizadores. O ChatGPT demorou 2 meses, o que é impressionante. Mas a história por trás, e que eu acho que é interessante contar, é que a OpenAI nasceu como um laboratório sem fins lucrativos, dedicado à investigação e especialmente dedicado a atingir a inteligência artificial geral, ao nível do ser humano. Vários processos judiciais têm precisamente a ver com isso. Muito a ver com isso, porque na verdade o do Musk, não é? O do Musk é um deles, mas tem muito a ver com ter nascido como um laboratório non-profit, e na verdade hoje em dia o investimento que é necessário e na verdade transformar-se numa empresa que no fundo põe um produto no mercado. Mas em 2019 já se falava do GPT-1, GPT-2, há uma famosa entrevista com o Bill Gates e com o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, onde se olhava para o GPT-1 e para o GPT-2, e na altura aquilo já deixou o Bill Gates bastante surpreso com a capacidade do algoritmo. Ele não disse uma coisa qualquer do género: quando isto atingir não sei o quê, venham falar comigo outra vez. Eu vi no Netflix, acho. Exatamente isso. Quando isto conseguir raciocinar sobre biologia e química, venham ter comigo. E depois há uma história em que na verdade houve um jantar, não sei se foi na casa dele, se foi na casa do Satya Nadella, mas foi interessante porque eles fez uma pergunta pessoal e ele diz a forma como é que ele respondeu surpreendeu-nos a todos. E portanto eu acho que foi desde aí, nós não imaginávamos na Microsoft na altura que íamos ter o sucesso e que isto ia ser de tal forma impactante como é hoje em dia. E o ChatGPT e a OpenAI, o ChatGPT corre integralmente na cloud da Microsoft, exclusivamente na cloud da Microsoft, mas mais interessante do que isso é que está espalhado por todos os produtos da Microsoft, desde o Word ao PowerPoint ao Excel. Hoje o Copilot, que usa os modelos da OpenAI,
está espalhado por todos os produtos e, portanto, aquela ideia de democratização da inteligência artificial generativa, na altura era impensável que a partir de 2022 isto realmente... E nós lançámos uma primeira versão para a área informática, para programadores, para developers, Sim. que era o GitHub Copilot, e foi em 2021, foi o primeiro de todos, ainda antes do ChatGPT. Mas foi uma aposta estratégica, foi uma aposta, eu diria quase, a olhar para o futuro, com algum pouco, se calhar, de fé. O que é certo é que deu frutos e hoje em dia nós vimos o mercado todo, não só a Microsoft, mas todos os grandes providers tecnológicos a apostar nesta tecnologia. Deixa-me fazer uma pergunta, que é, desde a tua experiência, pensando aqui no teu percurso de engenharia na EFASEC até agora neste cargo nacional de tecnológico na Microsoft, o que é que tu dirias que neste percurso foi talvez o teu grande ponto de viragem? Dirias que este momento que estamos a viver é um ponto de viragem ou houve outros que tu consegues identificar como... Eu terminei o técnico em 97 e estávamos ali na altura da internet e que foi realmente impressionante ver. De repente tens um acesso brutal ao conhecimento através da internet. Essa foi uma das coisas que me marcou ali no final dos anos 90. Depois, este eu diria que é o segundo, ok? E este, sem dúvida alguma, acho que ainda é mais transformador, bastante mais transformador, até porque nós estamos no início. E eu continuo a acreditar que nós só estamos no início. Sim, nós também vimos o início da internet, também foi um transformador, não é? Mas repara que ao longo das últimas 2 décadas a internet tem-se modificado e tem trazido cada vez mais coisas para perto de nós, não é? Tem-se permitido construir modelos de negócio, construir empresas em cima de serviços de internet. Tudo. Agora imagina o que vai acontecer com a inteligência artificial generativa, com este novo tipo de inteligência artificial. E isso é que eu acho que é... eu costumo dizer, fazer uma analogia que é o ChatGPT e outros modelos como este são tecnologias genéricas, são aquilo que nós chamamos de General Purpose Technologies. O GPT não do ChatGPT, mas de General Purpose Technology, tal como a eletricidade, que foi inventada há 2 séculos e que no espaço de 2 séculos era impensável na altura pensar em telemóveis, pensar em appliances, em centrais, em subestações, e hoje temos isso tudo. Claro, isto é uma tecnologia base. É uma tecnologia base generalista que não é apenas para criar conteúdos ou não é apenas para fazer algoritmos complexos. Na verdade, eu posso aplicar isto em vários setores da sociedade, em várias indústrias, na área profissional, na área mais pessoal. Portanto, é uma coisa que nos vai transformar a forma como vivemos, a forma como comunicamos. Sim, eu no outro dia estava a ouvir a minha sogra a falar sobre uma amiga que já fala muito e utiliza o ChatGPT quase como um psicólogo, não é? Ou seja, isto já chegou a toda a gente de todas as idades, não é? Já se tornou obrigatório. Isto é obrigatório, praticamente. Aquele número que eu vos estava a dizer. Toda a gente ainda não chegou toda a gente. Sim. Eu acho que esse é um tema muito interessante e que me preocupa muito, que é como é que nós chegamos a toda a sociedade portuguesa. E na Microsoft eu tenho coordenado algumas iniciativas. A última que nós fizemos e que aproveito para deixar aqui, porque é para a sociedade em geral, chama-se IA Global e é uma rubrica que está dentro de um programa que passa na CMTV e na NAU, que é o Falar Global, com o objetivo de sairmos desta bolha onde nós estamos mais tecnológicos e chegar à sociedade. E vocês fizeram workshops também. E estamos a fazer, e temos uma plataforma de formação online gratuita, focada em várias audiências, por exemplo, na Mulheres na Tecnologia é uma delas, mas aqui o objetivo é chegar a toda a sociedade, é chegar às PMEs, por exemplo, chegar a pessoas que se calhar lidam menos com tecnologia e que podem tirar partido. Não achas que já chegaram, de certa forma, elas chegam primeiro à pessoa e depois à empresa da pessoa? Porque a pessoa já começou a usar o ChatGPT, ou pelo menos eu, com praticamente quase todos os clientes ou potenciais clientes com quem falo, muitos deles já fizeram muitas perguntas ao ChatGPT e já vêm super informados antes de falarem comigo. Sim, é um facto. Eu acho que depois o desafio é chegar às empresas e as empresas darem ferramentas seguras para podermos usar com informação empresarial, não é só com informação pessoal. E esse é um desafio que é as empresas, e especialmente se calhar as PMEs, hoje em dia poderem disponibilizar estas ferramentas para os seus colaboradores. Tu achas que elas vão chegar às empresas sobre a forma ainda de uma espécie de um assistente com quem tu falas, ou já sobre automatizações inteligentes e as duas. Eu acho que os agentes vão revolucionar a forma como tu na verdade interages e portanto tudo o que tem a ver com engagement, com a experiência do cliente, com a experiência do cidadão, mas depois acho que também vai haver uma proliferação de ferramentas, de soluções que já têm embebidos estes algoritmos e portanto se eu tiver uma solução de call centers ou se eu tiver uma solução de social media onde eu estou a planear, por exemplo, os posts todos de um mês, eu já tenho estes algoritmos embebidos lá, não preciso estar a fazer. Só para eu, uma vez estamos aqui no arranque do podcast e o profissional, a pessoa, o Manuel Dias, estavas a refletir há bocadinho sobre 2 grandes pontos sobre aquilo que foi o teu percurso até agora, o início da internet e este tema da inteligência artificial, mas que tu e acabaste de tocar em alguns temas, mas tens mais de 20 anos de experiência só na área tecnológica. O que é que te entusiasma em relação à inovação do futuro?
Aquilo que mais me entusiasma é o impacto que a tecnologia pode ter na vida de todos nós. E, portanto, eu sempre não sou um teórico, e aquilo que mais me move não é a tecnologia em si pela tecnologia, mas é o que é que nós podemos fazer com a tecnologia. E passei por várias fases. Na EFASEC eu tinha uma área de investigação e desenvolvimento, na área de software em tempo real, portanto era uma coisa muito especializada que usávamos para, por exemplo, desenhar algoritmos para proteger as redes de energia, como aconteceu agora com o apagão. Mas depois assiste cedo mais, não. Depois passei pela OutSystems e aí foi uma transformação para o mundo web, e nós estávamos a desenvolver muitas aplicações web e perceber como é que isso podia agilizar o desenvolvimento dentro das empresas. E aí havia um forte impacto, porque era e continua a ser uma tecnologia generalista para desenvolver qualquer tipo de solução informática. Na Microsoft estive sempre na área de dados e de inteligência artificial, e portanto passámos pela fase de dados, de Big Data, de Machine Learning, de inteligência artificial. Passaste por aquela fase que todos os profissionais desta área passaram, que deixaram de sentir que a inteligência artificial era uma coisa deles e passou a ser do mundo, e depois dizem, mas isto sempre existiu e era Machine Learning e tal, e não sei o quê. Passaste por essa fase? Passei por essa fase e acho que hoje em dia os meus 2 últimos anos é estar com empresas dos mais diversos tipos, com entidades públicas, e olhar e explorar o que é que podemos fazer com a tecnologia. Muito mais do que explicar o que é a inteligência artificial generativa. Exato. Como é que funciona, é o que é que eu posso fazer com ela, o que é que eu posso fazer no serviço ao cidadão, o que é que eu posso fazer numa startup, sendo que as startups estão muito mais à frente porque já nasceram digitais. E olha, muitas nasceram nesta área. Eu tenho uma experiência horrível. Eu fiz uma startup disto em 2000, com a versão, ainda era o DaVinci do ChatGPT, não, da OpenAI plataforma. E uma das coisas que eu me apercebi no mundo da inteligência artificial é que a primeira coisa que a inteligência artificial torna obsoletas são a maior parte das aplicações que nós fazemos com a inteligência artificial. Porque depois o modelo avança e de repente o modelo resolve uma data de coisas que algumas aplicações fizeram no passado. Tens total razão. Eu lembro-me há 2 anos estávamos a desenvolvemos um projeto na altura, o primeiro projeto em Portugal, que foi com o Ministério da Justiça, e é bastante interessante porque era um chatbot que ainda está ativo no Ministério da Justiça, com o IRN e a DGPJ, sobre casamentos e divórcios, perguntas sobre casamentos e divórcios, usando muito a legislação e dos documentos que eles tinham dentro do Ministério da Justiça. E eu lembro-me, primeiro, havia muito mais perguntas sobre divórcios do que sobre casamentos, portanto, o que não deixa de ser. E eu lembro-me da primeira vez que estávamos a usar o chatbot, de haver perguntas do género: eu posso casar com uma gata? E ele dizia, claro que sim, muitos parabéns, porque gata tinha outro significado. Sim. E portanto tivemos que proteger e preparar e ter restrições à volta do chatbot. Hoje em dia os algoritmos estão muito mais sofisticados. Aquilo que na altura demorou 1, 2, 3 meses a fazer, hoje em dia se calhar faz em dias, nem sequer são semanas, porque como tu dizes, muito evoluiu. Hoje estamos a falar da gente, estamos a falar de automatizar uma série de coisas que eram feitas quase manualmente com estes algoritmos, e estão aí, portanto, e não vai parar. O tema é que não vai parar. Precisamente, a Microsoft tem feito um grande investimento na inteligência artificial multimodal, nos agentes cloud, que são temas que agora vocês estavam a abordar. Como é que tu explicas a um gestor não técnico o que é que estes modelos estão a transitar nas suas empresas, nas suas estruturas? Eu acho que olhamos para esta tecnologia como um amplificador das capacidades humanas. Obviamente poderá haver algumas situações específicas onde eu estou realmente a substituir, mas olhem sempre para isto como uma forma de amplificar as capacidades humanas. Se eu, por exemplo, tiver alguém dentro da minha empresa a ler e-mails de cliente ou queixas de cliente, até agora precisava de um humano para fazer isso. Hoje em dia posso usar um algoritmo que consegue fazer esta análise semântica de uma queixa de um cliente. E já nem é um algoritmo no sentido de alguém tem de desenvolver alguma coisa sofisticada. Está tudo desenvolvido. Estes algoritmos são pré-treinados. E, portanto, agora imaginem isto, eu poder colocar isto dentro dos processos de negócio, dos vários processos de negócio dentro de uma empresa. E, portanto, eu tenho um ganho efetivo de produtividade e de eficiência. Então, e, obviamente, custos. Essa é a parte, eu diria, a parte inicial, que é a parte da produtividade individual e empresarial. Mas depois olhem para as áreas de marketing, e vocês conhecem, olhem para a área da criatividade. A criatividade é a nova produtividade. E, portanto, mesmo eu que não sou um criativo, sou um engenheiro, sou muito mais matemático, mas aquilo que eu consigo fazer hoje com esta tecnologia dentro de uma empresa, se eu trabalhar numa área de marketing, se eu trabalhar numa área de produto, se eu trabalhar numa área de mídia, é completamente diferente daquilo que eu podia fazer há 5 anos atrás. E é preciso explicar isto aos gestores, que se não tiverem a tirar partido desta tecnologia, estão a ficar para trás, porque muitas das empresas estão obviamente a adotar esta tecnologia. Portanto, é um tema de retorno. Há um número muito engraçado, que é por cada dólar investido em inteligência artificial, o retorno é 3,7, e é um estudo, salvo erro, da IDC do ano passado. Porque efetivamente
aquilo que é possível fazer, e às vezes é preciso explicar os cenários, aquilo que nós chamamos os use cases, porque eles são vários. Claro. Eu dei um exemplo nos call centers, mas imagine, ou seja, no suporte ao cliente, imagine no suporte ao cidadão, imagine na automação de processos dentro da empresa. Eu fiz no outro dia para recursos humanos, em que Recursos humanos, área legal, onde há imensa informação. O caso da Justiça é um exemplo, o caso da AMA é no suporte ao cidadão, mas depois temos coisas bastante mais interessantes dentro do call center, dentro da automação de processos, dentro da experiência. Eu acho que é o lado mais interessante. Eu acho que numa primeira fase isto foi muito visto nos departamentos de marketing. Talvez tenhamos sido os early adopters e começámos a copywriting e depois essas coisas todas. Suporte a cliente, talvez tenha sido uma primeira fase. Suporte a cliente é muito, muito interessante. Eu acho que estamos nesta fase onde estamos aí para os agentes, para a automação de processos, automação inteligente, como nós chamamos. Nós houve uma altura que falávamos de reengenharia de processos, hoje falamos de automação inteligente feita com, obviamente não é só com estes algoritmos, mas feita com estes algoritmos. E portanto, no meio de um processo de negócio, eu tenho este algoritmo e acho que isso vai mudar bastante. Eu acho que isso é o caminho, um ponto de entrada nas PMEs, a meu ver. Eu acho que o departamento de marketing foi uma coisa gira, testou-se, mas acho que a produtividade a sério, pelo menos na minha opinião, vem mesmo na automatização de processos. Sim, neste momento. Sem dúvida. No outro dia fiz uma coisa para uma empresa de recursos humanos em que basicamente aquilo recebe os currículos, começa a analisá-los, a triá-los, faz ali algum screening pelo European AI Act. Não é possível fazer a escolha através do algoritmo de inteligência artificial, mas já sinto que isto aqui de repente uma pequena empresa de recursos humanos transformou-se numa super empresa capaz de analisar centenas de currículos num só dia. É exatamente isso. Brutal, não é? Exatamente isso. Exatamente é incrível. Isso. Mas até juntando esta pergunta aqui de Miguel com algo que tu referiste há bocadinho, mas tu achas que a inteligência artificial vai conseguir verdadeiramente inovar ou vai só replicar padrões? Vai fazer um remix só? Eu acho que vai conseguir inovar. Ok? E eu acho que essa é a discussão, que é, se nós pensamos que a inteligência artificial apenas vai automatizar e simplificar, não, eu acho que a capacidade destes algoritmos, aquilo que nós temos visto nos últimos 6 meses com algoritmos de raciocínio avançado como o DeepSeek, como o O3, como o Gemini da Google, portanto há aqui vários algoritmos. Nós lançámos agora o Copilot, dentro do Copilot um agente que é só de research, chama-se Researcher. Eu dou-lhe um tema, faz-me um plano de marketing para uma nova startup que eu vou criar. Mas já está disponível para nós, cá fora? Já está disponível. Ele vai pegar em 30 ou 40 fontes de informação, websites na área, vai olhar para relatórios de analistas, vai... Mas como é que ele difere do Deep Research da OpenAI? Os algoritmos são diferentes, mas o importante é a capacidade que eles têm de correlação, a capacidade que eles têm de misturar fontes de informação que se trabalhar em conjunto, não é? E trabalhar em conjunto e falarem com outros agentes. E portanto eu acho que quando nós começamos a entrar neste mundo que é muito mais complexo, a capacidade e a probabilidade de aparecerem coisas novas, inovadoras, vale a pena pensar que o Prémio Nobel, um dos prémios Nobel este ano, foi ganho por cientistas que usaram inteligência artificial para mapear milhões de estruturas moleculares com inteligência artificial. Ou seja, já não faz sentido fazer esse mesmo trabalho sem recorrer a esta tecnologia, não é? Mas é eles irem mais à frente. Aquilo que nós dizemos hoje em dia, quando olhamos e quando comparamos estes algoritmos, é que muito do que é investigação feita hoje em dia vai ser feita com inteligência artificial. E porquê? Porque, por um lado, os algoritmos são altamente avançados. Por outro lado, é porque eles conseguem ler milhares de papers numa hora que nós, enquanto humanos, não conseguimos fazer isso e não conseguimos fazer essa correlação toda. Tu tens falado sobre agentes de inteligência artificial e eu gostava de pedir-te uma definição de um agente de inteligência artificial, porque na net eu tenho explorado muito este tema e tenho estado a ver e vejo muitas definições diferentes sobre o que é um agente de inteligência artificial. Sim, eu acho que quando falamos de agentes de inteligência artificial, estamos a falar de aplicações de software. É uma aplicação de software com 3 características fundamentais. Primeiro, tem um raciocínio, tem capacidade de raciocínio. Isso é-lhe dado por um LLM, é-lhe dado por o ChatGPT ou por o GPT-4 ou por um LLM. Portanto, a capacidade de raciocínio ou seja, não é um software normal, é um software que tem um modelo de raciocínio e tem um algoritmo por trás. Depois tem capacidade de observar. Ou seja, o observar quer dizer que ele consegue olhar para sensores, consegue olhar para a imagem que está a vir de uma câmera, o som que está a vir, os sensores de dados, uma base de dados. E depois a parte mais relevante, e que é muito diferente do ChatGPT, tem capacidade de atuar. Ou seja, ele consegue atuar. Até agora, aquilo que nós fazemos com o ChatGPT e o Copilot é conseguimos fazer perguntas para obter uma resposta. Exato. Não damos a capacidade dele atuar autonomamente. Fazer uma reserva de uma mesa, de um fazer uma reserva, marcar uma viagem, escrever numa base de dados, enviar um e-mail, fazer um pagamento. Usar ferramentas. Ok? E, portanto, estes são os três fatores. É observar e raciocínio,
memória e a capacidade de atuar. E depois há aqui mais duas outras coisas importantes, que é o que é que ele faz. Ele tem capacidade, obviamente, de observar e de atuar, mas tem ferramentas. E estas ferramentas, e depois existem vários nomes para isso, é a capacidade de ele comunicar com o mundo externo. A ferramenta pode ser para efetuar um pagamento, pode ser para enviar um e-mail, pode ser para escrever numa base de dados, pode ser para fazer um post numa rede social. Portanto, esta capacidade de atuação é realmente diferente. Agora, isto é um agente, mas o que vai acontecer é que nós vamos ter vários agentes a comunicar, a trabalhar em conjunto. Nós vamos ser, há um tema que eu acho que é muito importante e deixo-vos aqui, que é, nós vamos ser cada vez mais gestores, nós vamos ter que fazer upskilling das nossas capacidades enquanto managers, enquanto gestores. O Mark Zuckerberg, a última pergunta que eu faço antes de ir ao Fred, o Mark Zuckerberg lançou agora há pouco tempo, ele tem estado a fazer algumas comunicações assim mais polémicas, e uma das que ele disse agora foi 2 ou 3 anos e todas as empresas vão ter um agente de AI a comunicar com os clientes. Concordas com essa visão? Concordo, hoje em dia dentro da Microsoft. Essa entrevista que referiste é muito interessante. Ele tem estado a lançar coisas muito giras. Sim. Mas nós dou-vos, e acho que a Microsoft nisso está bastante à frente. Tudo o que tem a ver com agentes que estão dentro do Copilot, a forma de qualquer information worker, qualquer colaborador poder criar o seu agente para o marketing, para a área de recursos humanos, para a área legal, para a área de suporte ao cliente. Nós hoje temos essa capacidade de fazer isso em meia hora. Mas qual é a vossa ferramenta? Ou seja, o Copilot. Mas dentro do Copilot fazemos isso? Temos uma normal? coisa, dentro do Copilot temos os Copilot Agents, que são a mesma interface do Copilot, e portanto nós dizemos que o Copilot é a interface, é a UI for AI, ou seja, a interface gráfica para a inteligência artificial, mas depois os Copilot Agents tiram partido dessa arquitetura, mas permitem criar agentes. E portanto, para além dos agentes que nós podemos criar, ou ter um agente que é um analista de dados, ou ter um agente que é um investigador, ou ter um agente que é um brainstorming coach, ou ter um agente que é um self-service portal, um agente para onboarding de novos colaboradores. Isso já está no ecossistema. E não é só o ecossistema da Microsoft. Imaginem um agente para escrever e ver tickets numa aplicação como o ServiceNow ou no SAP, no ERP. Esses agentes já existem. Portanto, eu já tenho esse ecossistema a trabalhar para mim dentro do mundo Microsoft. Eu acho que isso é muito diferenciador. No mundo Microsoft, e também está ligado a uma data de outras ferramentas. E depois está ligado a outros agentes. Aliás, uma das coisas bem relevantes, obviamente, para eu ter este ecossistema, tem que haver protocolos de comunicação, no fundo, standards de comunicação. A Anthropic lançou há um tempo atrás uma coisa chamada MCP. E esse MCP, que é um protocolo standard de comunicação, que a Microsoft aderiu e muitas outras empresas, vai permitir que o meu agente comunique com outro agente e vários agentes a comunicar através do MCP Server. Através do MCP Server e desse protocolo. E portanto isso é muito relevante, porque é quase a versão 2 das apps e dos microserviços que nós vimos há 10 anos atrás. É uma loucura autêntica. Queria pegar ali numa frase que tu disseste do upskilling, e pegando no tema de competências e educação. Num dos artigos que tu escreveste, fizeste a reflexão sobre o facto de os estudos mostrarem que apenas 8% das empresas portuguesas usarem inteligência artificial e que em Portugal 55% da população tinha as chamadas competências digitais básicas. Precisamente pegando nesse tempo, e porque muitas vezes a Microsoft até pode fazer as coisas mais inovadoras, mas depois a percepção pode ser outra. O que é que falta? O que é preciso fazer? Até porque nós temos visto alguns países com mandatos para a educação em determinados níveis, mas pergunto a ti essa reflexão. Essa é uma reflexão o que é preciso fazer? Temos feito muito tempo, muitas vezes na Microsoft. Nós anunciámos este ano o objetivo de capacitar 6 milhões de pessoas até 2030. E com várias iniciativas, porque as audiências são muito diferentes. Uma coisa é fazer capacitação dentro de uma startup e que já tem essas ferramentas e já nasceu digital, ou numa grande empresa em que o tema não é as competências todas, é conseguir chegar a todos os colaboradores, mas há muitos que já têm comunidades dentro das empresas que já têm essas competências, e portanto nós aí temos programas específicos para isso. Depois há uma parte importante que são as PMEs, isso que nós estávamos a falar. Isto estás a falar de iniciativa privada, não é? Iniciativa privada, certo. Mas já vou à pública, porque também a pública é super interessante. Essa das privadas, nós olhamos para as PMEs como um alvo muito importante. Porquê? Porque as PMEs, a nível de competências digitais, estão muito atrás da média europeia. Os números que referiste são números que vêm do Eurostat, de um famoso índice, que é o Índice da Economia e Sociedade Digital. E eu todos os anos publico um artigo onde faço o comparativo, mas os dados são do Eurostat. E nós estamos muito atrás. Nós somos o antepenúltimo na Europa, por exemplo, em licenciados em tecnologias de informação. E eu digo sempre isso,
Não quer dizer que as outras profissões não sejam relevantes, mas nós temos que apostar neste mundo que é cada vez mais digital. E, portanto, as PMEs têm esse ponto importante. Na área do setor público, uma das iniciativas que também lançámos há 2 anos atrás, chama-se AI Business School, é uma escola de inteligência artificial para dirigentes, feita em parceria com o INA, que é o Instituto Nacional de Administração, já vai na 8ª edição, e o objetivo aqui, a Microsoft forneceu os conteúdos enquanto parceiro, não tem qualquer modelo comercial. O objetivo é treinar dirigentes em todas as áreas éticas, de estratégia, de cultura e obviamente tecnologia, mas numa perspectiva do utilizador e numa perspectiva de decisor, porque não se trata apenas de ensinar os colaboradores, trata-se de ensinar quem tem que decidir o que é que vai ser feito no futuro. E como é que as pessoas conseguem aceder a esse AI Business School? Registam-se. Esse é um programa inclusive financiado pelo PRR. Okay. E, portanto, não é para dirigentes do setor público, é validado pelo INA. Depois temos setor público. É para setor público. Depois temos uma escola e depois podemos até passar o QR Code, que é uma parceria que nós temos na Europa com a Founders, que é uma empresa de inteligência artificial de formação e que no fundo está a colaborar connosco para disponibilizar formação gratuita a toda a gente, online. Boa. Nós fizemos uma coisa engraçada há 2 semanas. Que isso tem acolhimento, porque realmente às vezes há iniciativas A, B, Tem bastante. Estamos a falar de centenas de milhares de pessoas. Certo. Okay? Na verdade, mas estás-a referir à Europa, não é? A Europa. Mas em Portugal, sim, Portugal. Ou seja, considerando os níveis tão baixos, será que depois existe essa percepção de qualificação? Não estamos a falar para a maior parte dos ouvintes do nosso podcast. Estamos a falar mais abrangente. Eu penso que sim. Nós temos uma plataforma, como todas as tecnológicas, chamada Microsoft Learn, que é o portal de e-learning. Okay. E eu dou-vos este número. Nós até o ano passado, quando fizemos cálculos sobre isto, até publicámos um artigo público e tínhamos feito um memorando de entendimento com o governo, e uma das coisas que percebemos é que uma em cada 5 pessoas da população ativa tinha feito formação ali gratuita, de alguma forma. Boa. Não nos satisfaz, porque faltam 4, mas não deixa de ser relevante o que nós temos ali. Claro. Mas isto é um trabalho contínuo, porque o trabalho de capacitação, o trabalho de educação tem que ser estratégia para o país. Não pode ser só uma estratégia das tecnológicas, é uma estratégia para o país, é uma estratégia de competitividade para a economia e de equidade para a sociedade. E diz uma coisa. Achas que os governos têm estado... Eu acho que sim, acho que os governos têm feito. Eu vi, seja neste governo, seja no anterior, houve um esforço enorme de nós colocarmos, e conheço várias iniciativas, a Business School é uma, nós na Microsoft fizemos uma só para técnicos, fizemos recentemente só para mulheres, tivemos 50 mulheres na Microsoft a receber os diplomas na mão da senhora Ministra da Modernização e da Juventude. E portanto, são estas várias iniciativas que são muito relevantes a fazer e continuar a apostar, porque na verdade isto nunca está feito. Diz-me uma coisa, continuar a apostar em capacitação, etc, na ótica do utilizador, dos developers, essas coisas todas, mas será que a capacitação mudou? Ou seja, nós temos de nos capacitar agora em quê? Há 20 anos atrás era para a malta, temos todos a aprender a utilizar o Excel, o Word e apresentações PowerPoint. E agora? Tenho uma ideia muito concreta sobre isso que lhe chama a nossa mochila de competências. Ok, qual é que é a mochila de competências para o sucesso em 2026, 27 e 28? São várias ferramentas de inteligência artificial. A mochila há 10 anos atrás chamava-se Excel. Tinha lá dentro especialmente o Excel. Qualquer pessoa que entrasse numa empresa, fosse nos recursos humanos, no marketing, na área financeira ou na área comercial, tinha de saber Excel. Tinha que ter obviamente tinha que saber muitas outras coisas, mas o Excel era quase a ferramenta comum. Hoje em dia o Excel continua a ser relevante, é importante dizer. Nem podes dizer em voz alta que não é. Continua a ser um dos melhores produtos da Microsoft. Mas não tenho dúvidas mesmo. nenhumas sobre isso. Agora, cada vez mais é importante termos ferramentas ao nosso dispor que nós saibamos usar. Não é só o ter na mochila, quer dizer que agora é preciso fazer um projeto para as redes sociais. O que é que eu tenho de ferramentas que me ajudam a fazer isso? Eu tenho sentido muito, e até tivemos aqui uma conversa há uns episódios atrás sobre isso, que as pessoas estão um bocado em pânico do género, acham que isto é uma questão de quantidade de ferramentas, então tentam estar a par de tudo e mais alguma coisa. Isso cá não é. O que é que tu achas? Qual é que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que eu tenho esse desafio de estar informado diariamente sobre as novas coisas que estão disponíveis, porque o ritmo é enorme. Portanto, há muitas empresas a criar serviços em cima desta nova tecnologia de inteligência artificial. E eu acho que há um trabalho nosso que é quase de fazer a curadoria de quais são as melhores para a nossa profissão, para aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que esse é o ponto. Isso implica, muitas das vezes perguntam-me como é que eu aprendo. Aprendo em comunidades, aprendo no YouTube, aprendo a ver influencers, aprendo a ver keynotes, e eu acho que temos que estar dentro do ecossistema, comunicar dentro do ecossistema e ver que ferramentas e o que é que melhor se faz. Não é uma coisa que alguém me diz e me dá a receita. Aquilo que eu acho é que temos que nos capacitar, que temos que
continuar a aprender ao longo da vida, não é uma coisa que hoje. Mas isso já estamos. Bem, pelo menos nós na área tecnológica já estamos. Sim, na área tecnológica sim, mas eu acho que quando saímos da área tecnológica ainda continuamos a pensar que se calhar um curso é para a vida e na verdade, ou um mestrado nos vai permitir estar, se calhar de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, nós temos que ver, porque isso está tudo a ser alterado pela tecnologia e portanto acho que essa consciência é muito importante. Acima de tudo experimentando também coisas, não é? Claro, uma das coisas, falamos em competências, só para terminar o tema das competências, o Fórum Económico Mundial todos os anos partilha um relatório que é o futuro do trabalho e que traz as competências mais relevantes e eu todos os anos acompanho isso. O ano passado vinha à cabeça nas 3 competências, vinha o pensamento crítico, a capacidade analítica e depois vinha a literacia tecnológica. Este ano, 2025, o que vem como primeira competência é a inteligência artificial. O segundo é julgamento crítico, salvo erro, e o terceiro é literacia tecnológica. Ou seja, não é só inteligência artificial, vem o tema da cibersegurança, que é um tema interessante, e depois vem o julgamento crítico, capacidade analítica, curiosidade, agilidade, resiliência. Que são coisas que nós olhamos para este mundo e para o ritmo que ele vai operando e são competências muito importantes para pôr nesta nova geração. Não são só competências tecnológicas. Tenho aqui 2 perguntas, mas que são mais ou menos alinhadas nas duas, que é para o minuto soundbite. Soundbite. Brincadeira, que é, pergunta número 1, se tu achas que Portugal tem a capacidade de liderar alguma área da inteligência artificial ou nós vamos ser sempre seguidores? E nesse contexto, qual é a tua opinião sobre o LLM português? Faz sentido? Eu acho que temos a capacidade. A primeira pergunta é muito relevante. Se temos a capacidade, hoje em dia, quando olhamos para grande parte desta inovação, uma das grandes tendências é que a inovação passou a ser feita muito nas tecnológicas. Porquê? Porque o nível de investimento é enorme. Aquilo que era feito, se calhar, há 10 anos atrás, maioritariamente no meio académico, hoje está a passar muito para as tecnológicas, porque o nível para treinar um LLM estamos a falar o GPT-4 de 100 milhões, ok? Não é para treinar uma vez. E energia. Já contabilizo isso tudo, mas para cada treino estamos a falar à volta de 100 milhões. Ora, isso é um investimento enorme. E acho que Portugal pode liderar nas competências, pode liderar na qualidade dos recursos humanos. Nós temos excelentes faculdades, temos excelentes licenciados e temos excelentes empresas que dão provas lá fora. Não é uma ou duas, temos várias startups e unicórnios que dão provas lá fora e, portanto, acho que nós podemos liderar em alguns desses setores. O LLM português acho que cumpre um propósito bastante importante, que é a cultura e a língua portuguesa. E portanto nesse nicho eu diria que é bastante relevante, mas quando nós olhamos para coisas mais avançadas, para análise, para resolução de problemas matemáticos, para programação, para cálculo, quer dizer, temos outros algoritmos onde se calhar o português de Portugal não é tão importante, se tiver lá uma palavra de brasileiro e que desempenham esse papel, e portanto eu diria que são complementares para algumas desses cenários. Onde eu acho que era muito importante era o desenvolvimento de qualquer coisa que falasse em português de Portugal com bom sotaque. Porque infelizmente mesmo ferramentas como Eleven Labs, etc., nós usamos aquilo e o sotaque vem sempre um bocado abrasileirado no final. Eu não sei, daquilo que eu tenho usado e da Microsoft, a OpenAI, da Google, eu já vejo um português de Portugal muito bom. Okay? Agora, não são as versões gratuitas, não é? Quando nós entramos e temos necessidades muito mais avançadas, a OpenAI acabou de lançar um algoritmo onde eu, em texto, defino qual é o tom, qual é a minha voz, se eu estou zangado, se não estou zangado, se falo como um cowboy, se falo como um humorista. Isso já é possível fazer. Agora, muitas dessas funcionalidades não estão nas versões gratuitas. É tal como na parte de vídeo. É possível fazer muita coisa com vídeo, mas os custos que estão por trás, a infraestrutura, a computação, ainda não está disponível gratuitamente as coisas mais avançadas. O que é que tu falaste há um bocadinho de formar líderes e agora pensando em estratégia empresarial, tens essa experiência muito corporate, que é, o que é que tu sentes que são os maiores mitos ou resistências quando se procura fomentar esta nova tecnologia, nova informação? Eu acho que do lado dos líderes um dos grandes desafios é a cultura empresarial. Ainda antes de chegar à estratégia e à tecnologia, é estabelecer uma cultura empresarial de inovação e de digitalização, mas acima de tudo de inovação. A digitalização é um meio de chegar lá.
Mas isso significa que os líderes têm que ser muito mais informados sobre a tecnologia, e daí a importância da AI Business School para o setor público, mas não só, estarem muito mais informados, não é do bit e do byte, mas do que é possível fazer com isso. E esse tema é um tema bastante relevante para as grandes organizações, mas também para as pequenas. Depois, acho que o segundo tema, obviamente, tem a ver com as competências. E, portanto, por muito que eu queira ter uma cultura data-driven, AI-driven, orientada aos dados, se depois as pessoas não tiverem as ferramentas no dia-a-dia e as competências para conseguir fazer isso, eu não vou conseguir transformar uma organização. É tipo se nós ainda estamos numa fase em que algumas PMEs, por exemplo, têm CRMs, mas depois ainda há uma data de coisas apontadas em cadernos, não é? E não se faz por decreto. Depois acho que há uma parte importante. Nós lançámos agora também um estudo bastante recente, que é o Work Trend Index, que a Microsoft faz todos os anos para 31 mil pessoas em 31 países diferentes. E é um estudo sobre o futuro do trabalho. E falamos sobre a empresa do futuro. Encontro 3 estágios muito interessantes. Um deles em que somos os humanos, em que o trabalho é feito por humanos, em que o segundo estágio é que o trabalho é liderado por humanos, mas com agentes, e o terceiro estágio em que é liderado por humanos, mas operado totalmente por agentes. Então diz-me uma coisa, e o que é que tu achas que vai acontecer à força de trabalho agora nos próximos anos? Esta é aquela pergunta que é obrigatória para toda a gente e gostávamos de tentar fugir ao clichê do não vais ser substituído por inteligência artificial, mas vais ser substituído por um humano. Eu dizia isso há 2 anos. Sim. Eu acho que cabe-nos a nós reinventarmos um bocadinho. E eu acho que o desafio enorme é, tal como nós fizemos em todas as grandes revoluções tecnológicas, sonharmos com o que é possível fazer com esta tecnologia. Não é eu de repente vou sumarizar um documento ou vou pedir um post para uma rede social, é realmente pensar um bocadinho mais à frente. O que é que nós podemos fazer de diferente que tire o máximo partido da tecnologia? Na nossa função, não é estar aqui a fazer investigação, é ok, eu tenho uma ferramenta que é muito poderosa, mas se calhar não estou a explorar nem a 20% do que é possível fazer. E esse trabalho, enquanto humanos, e acho que a nossa criatividade humana vai nos permitir fazer isso, e nós estamos a ver isso à medida que avançamos. Há 2 anos atrás era impensável criar uma imagem com inteligência artificial que ganhasse um concurso de imagem. Sim. Hoje em dia nós pegamos no GPT-4o e editamos a imagem e pomos lá texto e criamos. Era impensável. O que melhorou imensa qualidade dos memes. Sem dúvida. Ou seja, são mais giros, não é? São dúvida, mais mas criativos, é uma explosão de criatividade também. Mas agora eu crio uma campanha de marketing e ponho um Porsche no fundo do oceano e faço uma campanha de marketing e onde edito contexto. Quer dizer, não tenho que ter um designer XPTO ou um cientista de dados, como nós víamos muito no passado, para fazer isso. E, portanto, acho que nós vamos ter novas profissões e vamos ter que as pensar e elas vão surgir, muitas delas quase organicamente, porque agora é preciso um especialista a analisar modelos, um especialista em prompts, e portanto acho que isso vai surgir à medida que as soluções forem solidificando no mercado, mas não é uma coisa que dizemos isto agora vai mudar daqui para ali. Mas pensando estamos a manter aqui na lógica da estratégia empresarial, precisamente, imagina numa estrutura em que existe um CEO e existe depois em baixo um CTO, um diretor de marketing, quais são as perguntas, e estamos num mundo acelerado, que eles têm que estar, ou seja, têm que estar informados e ter formação, mas pronto, sabemos que a pressão dos números é muito alta. Quais são as perguntas que um CEO tem que fazer a quem está abaixo, ou seja, o tal CTO, ou diretor de marketing ou Head of Digital? Imagine uma reunião de uma comissão executiva onde eu tenho 10 administradores e o 11º administrador é um agente de inteligência artificial que fala sobre todos os factos naquele mercado, que faz análise competitiva em tempo real quando nós estamos a discutir um plano de investimento, que se recorda e sabe, por ter memória de todas as reuniões da Comissão Executiva e do que foi decidido há um mês ou há um ano atrás. Esse é aquele tipo de colega que ninguém quer ter. Lembra-se tudo aquilo que nós dissemos nas reuniões anteriores e entala-nos. Isto vai acontecer. Okay? Isto já está a acontecer. Já existe um agente de IA para nos dar suporte à reunião? Já existe, okay. Já existe. Agora imaginem. Mas essa é a pergunta, é uma 10, não é? É uma 10, mas há outra coisa que eu acho que é muito relevante. Nós falámos durante 2 anos muito da importância de saber fazer as prompts, as perguntas certas, e isso é importante. Eu gosto sempre de dizer, dar a analogia com um jornalista. Um jornalista, antes de fazer a pergunta, dá 30 segundos de contexto, e portanto, e mesmo assim os políticos fogem à pergunta, não é? Mas dito isto, acho que o próximo passo não é fazer a pergunta certa para um gestor ou para um líder, é formular o problema. E isso há um paper muito interessante de Stanford que diz: o que nós vamos ter é que formular o problema, porque daí para a frente
a inteligência artificial vai nos ajudar. Quem souber explicar bem o problema, Explicar o problema, qual é o Claro. objetivo, qual é a visão, isso vai ser muito relevante. tu há bocado quando referiste que a inteligência artificial cria novos roles e novos papéis, um dos papéis que foi criado logo inicialmente foi o de Prompt Engineer. Que eu pessoalmente tenho uma opinião sobre isso, que acho que foi uma forma de pessoas não técnicas tentarem juntar-se ao mundo da inteligência artificial e agora somos todos engenheiros também. Não é? Mas também ficaram obsoletos, porque neste momento Não é possível. nós já pedimos ao ChatGPT para nos formular o prompt e fazer-nos perguntas, ajudar-nos a explorar o tal lado de explicarmos o que queremos. É verdade, mas se tu pensares mais uma vez na capacitação, se calhar nós estamos todos numa bolha onde sabemos fazer perfeitamente uma prompt. Pois o meu medo é esse, é que nós neste momento estamos numa bolha. Mas Sim. se tu olhares para a sociedade em geral, e nós fazemos isso no Copilot, e quanto a mim muito bem, do lado da Microsoft, o Copilot traz sempre um conjunto, um exemplo de prompts, sejam pessoais, sejam profissionais. Por exemplo, ajuda-me a preparar o meu dia de trabalho. E ele vai perceber as reuniões, vai ver com quem é que eu me vou reunir, quais são os temas, o que é que foi dito sobre aquilo em reuniões anteriores, vai ver estudos. E eu acho que esse tema de continuar a apostar, em ensinar todos a fazer prompts, eu recordo sempre o exemplo de busca na internet. Quando a internet nasceu, os motores de busca, nós não sabíamos fazer pesquisa, não sabíamos pôr as aspas para encontrar duas palavras seguidas. E todos nós temos aquele amigo que ainda não sabe fazer pesquisas e que nos pergunta, bem, agora já não, já perguntou ao ChatGPT. Já aprendemos. Mas houve uma altura que nos perguntava sempre e tal, e nós chegamos lá, pesquisamos uma vez e está ali a resposta logo, não é? E mudou, e também é muito mais fácil hoje em dia eu procurar por um PDF na internet. Antigamente eu tinha que pôr uma palavra a dizer file type, PDF. Foi. E no caso dos LLMs e do ChatGPT, do Copilot, isso também evoluiu, como tu dizias, há 2 anos atrás era quase uma ciência, e continua a ser em alguns casos fazer uma boa prompt, mas o que é certo é que estes modelos evoluíram muito pelos próprios a serem muito mais inteligentes a entender aquilo que nós queremos, ou eles próprios nos ajudarem e refazerem em prompt, porque também temos esses casos. Sim. Olha, eu já agora faço uma pergunta técnica. Eu já reparei que tenho o Copilot, até no Paintbrush tenho o Copilot. Sim. Ok. Ele tem memória de uma aplicação para a outra? Ou seja, o que eu vou perguntando num documento Word, eu nunca experimentei muito, confesso. Eu abro sempre o ChatGPT e estou ali, vou trabalhando com os 2 monitores e vou fazendo isso. Mas ele tem memória de uma coisa para a outra. Eu estou a trabalhar num fecheiro Word sobre um cliente, tenho as coisas todas dentro da pasta do cliente. Ele sabe das outras coisas que estão lá dentro. Ele sabe das coisas que estão lá dentro. Há 2 versões do Copilot. Há o Copilot totalmente B2C para o consumidor final, o Copilot que nós chamamos da web, e depois há o Copilot para o Microsoft 365 profissional. Está no Word, é o que está eu tenho no aqui. Word, está no PowerPoint, e esse tem noção de toda a minha vida profissional. Todos aqueles documentos que eu tenho acesso, sejam meus, sejam da minha empresa, sejam dos meus colegas que eu tenho acesso, E estão na OneDrive, por exemplo. estão no OneDrive, ou estão num site de SharePoint, ou que estão numa reunião ou num chat do Teams, ele consegue olhar para a minha vida profissional toda, com segurança, com privacidade de dados. Ele só acede à informação que eu tenho acesso, mas quando eu lhe digo ajuda-me a preparar o meu dia de trabalho, ele vai olhar para as minhas reuniões, para os meus chats, para os documentos que eu tenho que fazer aí, para as pessoas que estão envolvidas na reunião, e essa parte é transformadora para dentro de uma organização. É muito diferente do que é o ChatGPT para fazer perguntas e respostas, porque ele entra num mundo empresarial, entra num ecossistema muito maior, que é o ecossistema da minha empresa e todos os processos que estão lá. Sim. Por falar em ferramentas, só uma curiosidade, quando nós estávamos a começar o podcast, comentaste em off, mas esqueci-me do meu iPad. Disse, então, mas a Microsoft deixa de ter iPad, e disseste, não, há muita diversidade. Mas Não tem a ver, eles não podem ficar excluídos. Espera aí, a pergunta que eu te vou fazer a seguir é ver se consegues contar do teu tech stack, mas tens que ser verdadeiro. Ou seja, o que é que tu utilizas mais, ferramentas é que utilizas mais, independentemente de ser ou não Microsoft? Sim, eu uso, obviamente, maioritariamente Microsoft, mas em termos de uso iPhone, uso iPad, uso Surface. Em termos de ferramentas de software, obviamente, Microsoft hoje em dia, o Copilot, para tudo aquilo que eu faço é fundamental, porque não estamos só a falar de usar para perguntas e respostas, aquilo que estavas a falar há pouco, criação de imagens. O designer que está dentro da aplicação do Copilot permite-me hoje em dia criar, editar, remover fundos, criar vídeos, portanto está completamente integrado. Se eu quiser criar uma imagem dentro do Word ou dentro do PowerPoint, eu estou dentro do Copilot e crio, eu não tenho que perder o contexto daquilo que eu estou a fazer, e portanto isso é bom. E a nível empresarial do dia-a-dia, isso é 99%. Depois há 1% daquilo que eu exploro a parte de programação com o GitHub Copilot, eu exploro o Claude Anthropic, eu exploro o Perplexity para fazer deep research. Ou seja, vocês lá são LLM agnostic. Ou seja, vocês utilizam... Nós temos na cloud da Microsoft, isso é uma excelente pergunta, nós temos na cloud da Microsoft, ainda ontem anunciámos 11 mil modelos open source.
11 mil modelos? falaste esse tema. Ok? Mas 11 mil deixa- modelos open sim. source. Antes de ontem tínhamos 1900 modelos. Estes modelos eram os modelos da OpenAI, são mais de 30 modelos. Sim. ChatGPT, DALL-E. Depois temos modelos da. Ontem anunciámos o Grok da O Grok. XAI, já está. Melhor para programação, a meu ver. A Nvidia, os modelos da Nvidia, os modelos da Databricks, da Coir, da Mistral, que é das maiores empresas francesa na Europa, com modelos da Coir. Já temos o LLM espanhol dentro do Azure, porque é um modelo open source. Sim, o DeepSeek. Nós, para usarmos isto tudo, temos de ter um Azure. Assim, Dentro da estrutura Azure. Tem que ter o Azure, até porque ter toda a componente empresarial. Por exemplo, qual é a grande diferença de um DeepSeek dentro do Azure? É que eu posso escolher o data center onde ele está a correr. Pode ser um data center europeu, com todos os temas do regime geral de proteção E de dados. Privado, operado pela empresa. Portanto, estamos num contexto mais empresarial, onde há um conjunto de restrições importantes. Pergunta mais técnica antes de irmos ao Fred. Estamos a passar por um mundo onde a inteligência artificial começa a ser aplicada nas empresas e a questão da compliance e privacidade começa a ser cada vez mais permanente, não é? Ou seja, nós não podemos carregar tudo para um chat GPT com informações de clientes que são coisas confidenciais, etc. Mas foi isso que aconteceu. Nós lançámos dentro do Copilot o Copilot Chat, que hoje em dia para qualquer cliente, para qualquer aluno que tenha gratuito o Office 365, tem acesso ao Copilot Chat, que é o GPT-4, mas com proteção de dados empresariais. O que Ou significa... seja, eu abri aqui isto, tenho aqui o meu Copilot no Word. Se eu escrever para aqui, tu tens a certeza que as prompts que estão usadas, que a informação que está aí não é usada para treinar os modelos, que é guardada apenas na tua subscrição empresarial, que nada disso vai ser feito para fora, que há proteção e privacidade de dados. E há um conjunto e coisas mais detalhadas, mas que são muito relevantes e que normalmente as equipas de compliance dentro de uma empresa vão validar que esses controles estão a ser feitos. E isso aconteceu muito com o ChatGPT, onde não há um contrato empresarial, há um Terms and Conditions com o utilizador final. Aqui estamos a falar de ter um contrato empresarial com um conjunto de obrigatoriedades, de controles, que são muito relevantes para a proteção de dados. não acreditas que é preciso formação aos gestores neste sentido? Porque no outro dia estive a falar com um gestor de uma grande consultora e ele sabe que a equipa e que a malta utiliza ChatGPT e às vezes até escondem que estão a utilizar porque os júniores não querem que se veja, mas na realidade estão a passar dados. Fui eu que lhe disse: pá, se caras estão a passar dados confidenciais Não podem, sim. para lá, e tu tens algum controle sobre isso? Não devia haver formações nas empresas agora sobre literacia de inteligência artificial e compliance? Não é? Mas isso é tal como aconteceu com o RGPD, quando o Regime Geral de Proteção de Dados chegou em 2018. Houve aqui uma transformação nas empresas no sentido de sensibilizar os utilizadores para um conjunto de regras que o RGPD trazia. E aqui é exatamente a mesma coisa, é sensibilizar os colaboradores para usarem ferramentas que sejam compliant. E o Copilot é talvez a mais importante de todas, porque a Microsoft está no mundo empresarial há décadas e esse é um dos temas. A segurança e a compliance e a proteção de dados são fundamentais, não é? Então tu dirias que nas empresas um primeiro passo para atingirmos a compliance é usarmos ferramentas Microsoft. Sim. Por exemplo, estou a falar com o Copilot e vez de estar a ir ao ChatGPT. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pensando aqui agora no tema da geopolítica, da soberania tecnológica, nós temos visto o desenvolvimento, ainda há bocadinho referiste, do tema da DeepSeek, modelos open source, vamos assim colocar. Eu queria perceber um bocadinho a tua opinião, se tu achas que o futuro da inteligência artificial vai ser dominado pelos grandes players, que hoje já estão centralizados com tecnologia proprietária, ou por estes modelos de ecossistemas descentralizados? Eu acho que vai ser um misto. Acho que primeiro é preciso desmistificar o tema do open source. Nós temos vários modelos open source na Microsoft e que vão estar no Windows. O FI4 é o modelo open source e que vai permitir que eu faça geração de imagem, geração de vídeo, geração de voz em tempo real, desligado da Corre na nossa máquina? Corre na vossa máquina. O Copilot Plus PC, o Copilot mais PC, traz um novo chip chamado NPU. Até agora tínhamos o CPU, o GPU, que era a placa gráfica, e agora vamos ter um Neural Processing Unit, que é para correr algoritmos de inteligência artificial generativa. Mas dito isto, eu acho que vai ser um misto. Acho que as grandes empresas que estão nesta área, como a OpenAI, como a Microsoft, como a Google, vão continuar nesta, e eu acho que é saudável nesta concorrência de estar a fazer avanços constantes. Acho que ao mesmo tempo é muito saudar que a comunidade open source também o faça, e isso é bom para todos nós. E nós na Microsoft, mais de metade dos serviços que correm na nossa cloud são open source. O GitHub, que é a maior comunidade de código,
é da Microsoft. Eu digo sempre isto. Os modelos que nós temos dentro da nossa cloud, do Azure, mais de 1.600 modelos são modelos open source. Depois temos vários modelos de empresas, não só da OpenAI, mas de outras empresas. O que eu acho que é importante referir para a comunidade, se calhar mais avançada, é quando falamos de modelos open source, eu tenho os modelos com os pesos, mas não tenho os dados de treino. Eu posso ter o DeepSeek na Microsoft ou na Google ou na Amazon, mas se eu quiser retreinar o DeepSeek e perceber exatamente os dados que estão lá, eu não tenho acesso a esses dados. Eu posso fazer um fine-tuning do modelo, que é uma coisa mais limitada, mas o modelo open source é os pesos finais, não é o plano, não é a forma como ele foi construído. E, portanto, Não é source. Não é source, ok? São os pesos. Agora eu posso usá-los e, obviamente, se eu tiver um data center meu ou um computador que consiga suportar aquilo, no limite posso instalá-lo e não pago nada sobre isso. Mas se eu quiser melhorar e continuar a evoluir, eu vou depender da DeepSeek para fazer isso. Mas acho que vai ser uma corrida. Acho que mês após mês, neste mês está um à frente, no outro mês está outro à frente. Falando agora em zonas geográficas, como o Fred estava a dizer, Europa, Estados Unidos, Ásia, como é que tu vês estas ligações entre estas coisas todas? Nós cá temos a ideia que na Europa estamos um pouco atrasados, não é? Tipo, estamos um pouco atrás. Se calhar é uma ideia que se calhar um pouco populista e não tão realista, pelo menos por aquelas coisas que tu estás a dizer. Sim. Como é que tu achas que nós estamos neste panorama? Eu estive a olhar e recomendo a todos que olhem para o relatório que é muito recente de Stanford sobre inteligência artificial, que faz essa análise. Primeiro faz a análise de 3 ou 4 indicadores interessantes. Os modelos mais avançados de todos continuam a ser desenvolvidos nos Estados Unidos. A China está a recuperar e ultimamente tem feito esse trabalho. O DeepSeek é um exemplo, o Humanos nos agentes é outro, mas têm surgido outros. Mas os Estados Unidos continuam a liderar em termos de investimento e em termos de modelos mais avançados. Os modelos da OpenAI, os modelos da Microsoft, os modelos da Google continuam a ser. Na Europa nós começamos a ver algumas coisas e a Microsoft obviamente nisso fomenta esse desenvolvimento. Ainda há 2 semanas anunciámos 5 compromissos digitais para com a Europa. Nós temos mais de 16 data centers na Europa, um investimento estimado de 2 bilhões este ano. E portanto a Europa obviamente é uma ponte importante, independentemente dos temas geopolíticos. Isto já vem do passado e portanto a nossa parceria com a Mistel, que é talvez a empresa europeia que desenvolve estes modelos. O caso temos o que é open source, o LLM espanhol já nos nossos serviços. Espero que o LLM português aconteça a mesma coisa quando for lançado. Ainda não foi lançado, mas esperamos e estamos a trabalhar para isso, mas não adiantamos nada porque até ainda não foi lançado. E eu acho que o desafio e o esforço que a Europa está a fazer para ter um pouco aqui desta soberania tem muito a ver com a aposta em inovação. E eu acho que isso aí é um trabalho que todos nós, enquanto europeus, e eu diria que o foco deveria ser em construir coisas na camada de cima, não na camada de baixo, não no ferro, não no hardware, mas tentar olhar para a inteligência, para o layer mais elevado de inovação. Diz-me uma coisa, então se queres, Fred. Que ele falou da data center, eu tenho uma pergunta perfeita para te provocar. Que é, e tu deste uma entrevista onde referiste um bocadinho isso, que é o que é que falta a Portugal para atrair um grande investimento da Microsoft como o tema do data center e se temos capacidade energética e dados para acompanhar. Sim, eu acho que Portugal tem uma série de condições interessantes para um data center. Acho que o tema da energia, renovável é um ponto importante. O facto de termos cabos submarinos que vêm para Portugal é outro tema bastante relevante. Portanto, esses 2 temas são muito importantes. Havia aqui uma restrição que foi a lei do Trump, da difusão de inteligência artificial, que colocava Portugal no nível 2 ao nível de acesso aos GPUs para conseguir construir data centers. Isso foi revogado a semana passada. Esperamos que isso não afete, porque isso também é um tema importante. E eu depois diria que o ponto fundamental para qualquer tecnológica é o mercado, não é? É haver essa necessidade de mercado, é haver essa aposta de mercado. Nós temos países hoje em dia que têm políticas de cloud first. Temos imensas empresas portuguesas a usar a Azure, a usar cloud. Não é por o data center estar em Portugal, mas é por o data center ser europeu, ser compliant com a RGPD, ter sistemas de continuidade de negócio. Portanto, isso hoje em dia, e há anos, não estamos a falar de uma coisa pequena, estamos a falar de um investimento enorme. Mas eu diria que o tema depois tem muito mais a ver com escala e com a análise de mercado que tem que ser feita, seja pela Microsoft, seja pela Google. Enquanto português, obviamente, aquilo que eu disse e continuo a dizer, acho que era muito importante para Portugal, para a competitividade de Portugal. Nós já temos vários países na Europa, salvo erro de 14, acabámos de anunciar e de construir em Espanha, mesmo aqui ao lado. Não sei o que será o futuro, mas acho que o mais importante é preparar o país, é preparar as entidades e as empresas para a adoção destas tecnologias. E aquele tema de cientes, não é problemático, não? O data center. Não.
Não comento sobre isso, não tenho os detalhes, até porque não fizemos nenhuma. Olha, diz-me uma coisa: estavas a falar sobre o desenvolvimento não ser feito na camada de baixo dos LLMs e tal, porque se calhar aí não conseguimos ser tão competitivos, as camadas superiores. E eu gostava de te fazer uma pergunta: de onde é que tu achas que agora, por exemplo, nós tivemos no passado as startups vinham da garagem e o Google veio de uma garagem, não é? E a HP e tal. O que é que a próxima garagem vai estar a fazer? Nestes âmbitos da inteligência artificial, o que é que tu achas sobre. O que é que tu achas de onde é que poderá vir a inovação de um pequeno grupo de pessoas que queiram fazer alguma coisa neste momento? Sim, eu acho que a inovação vai ser muito feita nessa layer de inteligência. E acho que se calhar vai juntar duas coisas, mas é a minha opinião, não é? Claro. Vale o que vale. Isto fazer previsões, especialmente sobre o futuro, é muito difícil. Mas acho que uma das áreas profundamente com um potencial enorme que é a área da robótica. É os humanoides. Mais uma vez, nós falamos de agentes de software com a capacidade de raciocínio e de atuar, mas quando passamos para o mundo real, para os robôs, para os humanoides, a capacidade de entender o mundo real, as leis da física e ao mesmo tempo atuar, acho que essa é uma área muito relevante. Acho que há outra área muito importante, que é como é que isto tem impacto na saúde e na educação. E mais uma vez, eu espero que uma dessas empresas de garagem seja focada na área de saúde. Para mim, a área da saúde e a área da educação são as áreas mais relevantes na sociedade. Portanto, que a tecnologia seja usada para descobrir a cura para o cancro ou para outras doenças. E eu espero que algumas dessas startups, e há muito trabalho a ser feito nessa área, que sejam nesse caso. Que educação, porque na verdade, quando nós olhamos para países subdesenvolvidos, continuamos a ver uma grande assimetria no mundo, que também possa ser usada. Ainda ontem estava a ver um caso da Microsoft na Nigéria, onde usa o Copilot para salvar 450 mil alunos, para conseguirem aprender de forma personalizada. Se não há muitos professores, temos aqui o Copilot. E portanto, mais uma vez, aí se calhar não é um tema de tanta inovação, é um tema de escala, é um tema de impacto. Mas eu diria que na parte de investigação, eu espero que uma dessas empresas de garagem, uma ou várias, seja na área da saúde. E depois a robótica, no sentido, nós falamos hoje em dia muito de saúde mental, falamos muito de poder colaborar com agentes, porque não fazer isso no mundo real? Porque não, acho que o tema da qualidade de vida é um tema importante. Mas são pensamentos. Não, mas faz todo o sentido, não é? Não, transporta para 2030, até podemos chegar ao final do episódio, mas 2030 e Portugal. O que é que tem que correr bem e não pode correr mal? Em relação... O que é que tem que correr bem? É uma pergunta difícil. Eu acho que tem que correr bem a economia. Acho que nós temos que perceber quais são os nossos fatores de produtividade. Acho que temos uma oportunidade enorme de impacto na produtividade. Produtividade continua a ser um indicador onde Portugal está atrás da média europeia e onde as tecnologias, em particular a inteligência artificial, mas a automação de processos, pode ajudar. Acho que esse é um tema importante. Acho que o tema da literacia tecnológica continua a ser relevante, porque nós só conseguimos fazer isto com pessoas e, portanto, é preciso aumentar o nível médio da sociedade, de toda a sociedade. Acho que há um terceiro ponto, que é olharmos para as PMEs, que são 99,9% do nosso tecido empresarial, e ter uma estratégia de competitividade para elas. Acho que esse também é um ponto importante para 2030. E não é só Portugal, mas Portugal tem efetivamente o tecido empresarial enorme. Espero, enquanto português, que o PRR tenha tido impacto nestas áreas. Ainda está a decorrer e, portanto, espero que em 2030 nós consigamos olhar para trás e dizer ainda bem que tivemos o PRR, porque teve este impacto e aquele impacto. E acho que depois todos nós, enquanto cidadãos, temos esta responsabilidade de fazer mais, de fazer melhor, de nos cultivarmos, de nos capacitarmos, de colaborarmos para um mundo melhor. E é nisso que eu acredito. Foi uma excelente forma de acabarmos o programa de uma forma fofinha. Olha, hoje estão lá em casa a ouvir-nos. Subscrevam em w.marketingporidiotas.pt o nosso grupo WhatsApp, onde todas as semanas não somos 5.000 como na tua outra comunidade, somos cerca de 800 profissionais de marketing e tecnologia. Olha, foi um prazer ter-te por cá. Prazer foi meu, muito obrigado e parabéns pelo programa e por pegarem nestes temas, que são temas muito interessantes e que precisam de ser falados e discutidos. Obrigado nós. Vocês que nos estão aí a ouvir em casa, subscrevam onde quer que nos estejam a ouvir e da nossa parte, até para a semana. Tchau. Tchau. Por idiotas.